Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria enorme tê-los aqui para mais uma lição bíblica CPAD, mais um comentário. Nós queremos louvar a Deus pela sua audiência, louvar a Deus pela sua vida e expressarmos a alegria de estarmos juntos para meditarmos na santa palavra do Senhor. Estamos no segundo trimestre do ano de 2021 e a nossa lição, a nossa revista tem como título Dons Espirituais e Ministeriais. Lições que são abençoadoras, de caráter prático, de aplicação imediata e tenho certeza que tem sido bênção em sua vida. Antes da aula começar, nós queremos fazer menção daqueles irmãos e irmãs que sempre nos acompanham aqui semanalmente ao nosso lado. Queremos mandar um abraço para o nosso irmão Wanderson Gutenberg, aqui de Uberlândia, que é um instrumento de Deus em nossas vidas. Obrigado, meu irmão, pelo seu comentário, pela sua participação. Já exerce a função como professor de EBD, está sempre conosco aqui. Também queremos dar um abraço carinhoso, mandar um alô para a irmã Rosimeire Vieira, para o irmão Joás Duarte, que gentilmente mandou aqui o seu comentário, para o irmão Joel Bueno, lá de Tumbiara, Goiás. Aliás, um abraço especial para os nossos irmãos do estado de Goiás. Irmão Joel, Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família, a sua igreja. Aliás, falando em Goiás, nós também queremos mandar, claro, um alô especial para os nossos irmãos de outros estados, Bahia, Pernambuco, Pará, são os recordistas de estarem sempre aqui conosco, mandando seu alô, seu comentário. Os irmãos lá de Santa Catarina, Deus abençoe. E eu não posso esquecer nossos missionários lá do Equador, que inclusive utilizam nossas aulas aqui como aulas mesmo de EBD. Que responsabilidade, não é verdade? Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu comentário. Irmã Cláudia Silva também, que deixou o seu comentário carinhosíssimo aqui em nossa aula. Muito obrigado. E faça como eles. Você que está nos assistindo, poste o seu comentário, diga de onde você está nos assistindo, qual é a sua igreja, qual é o seu estado, e na próxima aula eu terei o maior prazer em estar citando você aqui e apresentando também a sua vida em oração. Aliás, nós também pedimos a sua ajuda, verificando se você já está inscrito aqui em nosso canal, o canal ADMP TV. Já é um inscrito? Não? Então inscreva-se agora, ative o sininho, escolha a opção todas e não perca nenhuma novidade, porque o nosso canal está cheio de conteúdos para sua edificação espiritual. E nós também pedimos que, se for possível, pegue esta aula, copie o link dela e encaminhe via WhatsApp para os grupos da família, de amigos, do trabalho, da faculdade. Venham todos estudar a palavra do Senhor. Selecione trechos da aula, poste em seu Instagram, em seu Facebook e nos ajude a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Então, bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Lição de número 7. O ministério de profeta. Texto áureo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A nossa verdade prática diz: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, são dois trechos, tá? São dois excertos bíblicos. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 27 ao verso 29, e o segundo está em Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13.
E o nosso objetivo geral é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Já pegue o seu bloco de anotação, já pegue a sua caneta, aquela água, aquele café para acompanhar e vamos aqui discorrer e meditar sobre essa lição que tem ensinamentos maravilhosos para nós. Eu quero, antes de qualquer coisa, lembrá-los de que há 2 lições atrás nós falamos sobre o dom de profecia. E agora estamos falando sobre o ministério de profeta. E alguém pode, claro, perguntar, mas há diferença? Existe diferença entre esses dois papéis tão bem descritos por Paulo aqui em Coríntios? E eu acho importante começarmos nossa aula dizendo que sim, há uma diferença. Veja, o dom da profecia, ele é um dom espiritual. E ele pode e está acessível a quem quer que queira esse dom. Lembre-se, eu já falei isso aqui algumas vezes, que o critério para você acessar um dom espiritual é você pedir esse dom com fé. Pedir com fé, você terá acesso a isso. Deus dará a você esse dom. Agora, os dons ministeriais, eles são dons mais específicos e contam com um chamado específico de Deus. Vou arriscar a dizer que os dons ministeriais não é para quem quer, é para quem Deus chama. Você pode ver que, inclusive, o apóstolo Paulo, ele usa um verbo diferente quando se trata desses dons. Se você voltar comigo aqui para o texto áureo, você vai ver que Paulo, ele começa dizendo assim, e há uns, quando você diz uns, não é mais a totalidade, não é mais acessível de forma holística, global para todos, são específicos, são pontuais. Ele diz, e há uns Deus, e olha o verbo, pôs. Quem pôs? Deus. Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, e assim por diante. Lembre-se, inclusive baseado na aula passada, que existiam critérios bíblicos muito claros para quem pudesse carregar o nome de apóstolo. Não era para quem quer. O próprio Paulo, ele escreveu aos Romanos, ele escreveu aos Coríntios, aos Gálatas, defendendo o seu apostolado. Por quê? Porque não era uma questão de vontade humana, era uma questão genuína de chamamento de Deus. Então, o dom de profecia, ele é acessível a qualquer pessoa que tenha fé e peça. Já o ministério de profeta, ele é voltado para situações específicas e é um chamado exclusivo de Deus, tá bom? Então eu acho importante começar por esse ponto. Mas aí vem aquela questão, o que é um profeta? O que vem a ser um profeta? Bom, para entendermos o que é um profeta, você vai comigo aí no próximo slide, nesse slide que eu vou colocar para você, a definição de profeta. Está claro aí, diz assim, que o profeta é aquele que fala sobre aquilo que está por vir ou adiante. Esta é uma definição tirada do dicionário Wycliffe. Agora é interessante que quando a gente olha para a definição, esta palavra, o que é profeta, está relacionada com o seu original grego, que é profetê. Profetê é exatamente isso, aquele que anuncia o futuro. É interessante porque quando você olha para essa terminologia, automaticamente na sua mente vem a ideia de que o profeta, então, tem como única e exclusivamente finalidade falar daquilo que ainda irá acontecer. Mas eu quero lembrá-los, voltando inclusive na aula sobre dons de elocução, que a profecia não se refere especificamente, ou melhor, exclusivamente para o futuro. Você vai lembrar comigo que a profecia, ela pode se referir a eventos passados, ela pode se referir a eventos no presente e, claro, que é a forma mais comum, aquilo que ainda irá acontecer. Então não pense que só porque a definição de profeta é aquele que anuncia o que irá acontecer, que restringe
o cenário de atuação do profeta e da profecia apenas ao porvir, apenas ao futuro. Não, o profeta e a profecia têm influências claras no passado, no presente e sim no futuro, ou seja, é atemporal. E isso tem que deixar e tem que ficar bem claro para você. Inclusive, é bom lembrá-los qual é a tríade do ministério de profeta. Eu coloquei para você nesse slide aqui qual é a atuação do ministério de profeta, qual é o papel que o profeta tem que ter. E eu estou pensando aqui de forma geral ainda. Você vê que o profeta, e eu quero lembrá-lo que isso também está pontuado em sua lição, ele tem prioridades ou atribuições, talvez a palavra atribuição seja melhor. Primeiro, a revelação do oculto. Segundo, o anúncio de juízos. E terceiro, a emissão de conselhos e advertências. Anote isso, isso é muito importante. Quando você olha para o papel de um profeta, você vai ver que a inspiração dele tem objetivos claros. Primeiro, revelar aquilo que está escondido, revelar aquilo que estava oculto. Foi o que aconteceu, por exemplo, entre Davi e o profeta Natã. Por exemplo, dá para citar aí N situações, mas esse é um exemplo claro em que você tem o profeta sendo usado por Deus para revelar aquilo que estava escondido. O profeta também anuncia juízos. Isso está muito evidente nos chamados profetas veterotestamentários. Quando você pega o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, de Joel, de Amós, de Abacuque, de tantos outros profetas maiores ou menores do Antigo Testamento, você vai ver que havia ali claramente uma questão de anunciar punições, juízos que viriam tanto sobre a nação de Israel e Judá quando erravam, mas também sobre as nações pagãs. E também temos, sim, profecias de juízo no Novo Testamento. Quando você olha para o livro de Apocalipse, você percebe ali revelações que apontam para juízo de Deus sobre toda a humanidade. Mas nós também temos profecias de emissão de conselhos, emissão de advertência. Isso está também muito claro na Bíblia, né? Porque você tem casos, o caso do profeta Micaías, por exemplo, que consultado, ele dizia, olha, não vá para a guerra, vá para a guerra. O profeta ali, ele está aconselhando, dizendo sobre o que você deve ou não fazer, tá? Ou advertência, se você fizer, isso vai acontecer. Então, há também essa questão da atribuição de conselhos. Lembrando que esse triplo papel, ele está intimamente ligado com a tríade que sustenta a profecia, lembra? Porque a profecia, ela está também vinculada ao quê? A exortar, consolar e edificar. Então, quando você pega, por exemplo, o papel do profeta como revelação do culto, você pode ver a profecia como uma questão de edificação. Quando você pega a questão do anúncio de juízos também. Quando você pega, por exemplo, a questão do consolo, da consolação, tem a ver com conselhos, advertências, tá? Mas também tem a ver com a exortação, que é o estimular, que é o impulsionar. Então, meus irmãos, o tríplice alicerce do profeta ecoa também no tríplice papel da profecia, tá bom? No Antigo Testamento, você vai ver que não há uma ênfase, quando o assunto é o profeta, na maneira como o profeta entregava a profecia. Porque, veja, quando Deus institui a profecia, e isso acontece lá no Velho Testamento, se você pegar comigo, eu vou projetar para você agora Deuteronômio capítulo 18, você vai ver que em Deuteronômio capítulo 18, Deus estabelece o papel ou levanta a instituição profeta em Israel. O versículo diz, quando entrares na terra que o Senhor Deus te deu,
não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro. Aqui Deus está falando para Israel que eles não iriam procurar adivinhadores ou, entre aspas, oráculos daqueles povos pagãos. Eles estavam proibidos de fazer isso. Nem cantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, que é a chamada necromancia. Deus está proibindo tudo isso, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Aqui você vê Deus orientando o povo de Israel que quando fosse caminhar entre as nações pagãs, não deveria lançar mão das mesmas ferramentas que esses povos pagãos faziam. E aí Deus fala: fiquem tranquilos, eu vou levantar entre vocês uma nova instituição. E aí você vai ver isso, eu vou projetar para você agora o nosso próximo slide, ainda no capítulo 18, mas agora no versículo 17 ao 22, você vai ver o texto dizendo: então o Senhor me disse, falará bem naquilo que disseram, eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Aqui, Deus está criando em Israel a instituição profeta. Além de criar, Deus dá as diretrizes, Deus orienta como é que esse profeta deveria se portar e como é que o povo deveria julgar. Detalhe, você nunca vai ver na Bíblia Sagrada uma ênfase dada em cima, isso aqui é importante, em cima de como a profecia é entregue. Isso acontece muito com os povos pagãos. Os povos pagãos, eles fazem aquele ambiente de mistério, jogam pedras, jogam dados, cortam aves, derramam sangue, queimam ervas, fazem um verdadeiro ritual para proclamar o presságio, para vaticinar o futuro. Deus não foi e não é adepto dessas práticas. Então você vai ver que a entrega da profecia, ela acontecia de forma natural. E isso é uma marca de que distinguia o povo de Israel dos povos pagãos. O profeta no Antigo Testamento, ele não precisava de pirotecnia para entregar a profecia. Deus ordenava e ele ia tranquilamente, de forma natural, e entregava a mensagem. Não existia, não houve essa questão de foco no procedimento, de foco no processo, um ritual para entrega de profecia. Não, Deus nunca trabalhou dessa forma. Portanto, meus irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, você vê que Deus tinha um cuidado, né? Deus sempre teve um cuidado de deixar claro que, primeiro, ele não precisa de coisas mirabolantes para entregar a profecia e que as pessoas deveriam tomar cuidado com a forma que profetizavam. Agora, quando olhamos o Novo Testamento,
você percebe que no Novo Testamento o caráter de profeta ele continuou, tá? Os profetas continuaram a desempenhar um papel importante na igreja do Novo Testamento. Em Antioquia, você vai ver a atuação profética no início do cristianismo, por exemplo, tá? O papel dos profetas foi tão importante que não é à toa que Paulo coloca eles em segundo lugar quando ele elenca os dons ministeriais. Paulo primeiro fala dos profetas, que sim, era o ministério mais sublime, e não é à toa que exigia os critérios mais fortes, porque pense, para ser profeta, para ser apóstolo, você tinha que ter visto Cristo ressurreto e, segundo, tinha que ter sido chamado em pessoa pelo próprio Cristo. Mas na sequência, e aí fundava-se a igreja, escrevia-se a Bíblia, o chamar de apóstolo extremamente específico. Mas na sequência, você tem o profeta como cofundador da obra e com um papel importantíssimo. Me acompanha aí, ó. Eu vou projetar para você 2 textos bíblicos aí. Me acompanha para você ver esses 2 textos, o que Paulo fala sobre o papel do profeta no Novo Testamento para a igreja. Primeiro texto está em Efésios 2:20 e diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Veja que Paulo coloca os profetas, assim como os apóstolos, como instituição fundamental para a edificação, para o fundamento da igreja. Tá? Então você percebe que há uma valorização do ministério profético no Novo Testamento. Por quê? Porque, repito, o ministério profético é aquele que fala aos homens de Deus e de Deus aos homens, ou seja, você tem uma via de mão dupla. Ele fala dos homens a Deus e de Deus aos homens. De certa maneira, ele está ajudando a firmar os passos da igreja, portanto, extremamente importante. Mas Paulo continua falando, e no capítulo 3, verso 5, ele diz: o qual no outros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Gente, nesse trecho aqui, Paulo está falando sobre o mistério dos gentios serem aceitos por Deus como seus filhos amados. Ele está falando aqui sobre o mistério que é os gentios serem alcançados pela graça. Ele diz: olha, esse mistério não foi manifestado a homens antes, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora ele é revelado a nós. Agora nós entendemos esse mistério, que é o mistério de todas as nações terem acesso à salvação. Só que esse mistério só foi revelado pelo Espírito através dos apóstolos e dos profetas. Olha como era importante isso. Você vai ver que ao longo de Atos dos Apóstolos há uma evidência muito grande em cima dos profetas e do seu trabalho para firmar a igreja. E você observar que o papel dos profetas no Novo Testamento, basicamente, ele era duplo. Era o de proclamar a vontade de Deus, proclamar as verdades do Evangelho, ou seja, no Novo Testamento, o papel do profeta duplo era proclamar as verdades do Evangelho e anunciar
as boas novas e o futuro que havia de acontecer, de prever, de prenunciar o que vai acontecer ou o que irá acontecer. Então, você tem um duplo papel, o de pronunciar ou proclamar as verdades de Deus, primeiro objetivo do profeta, e o segundo, prever o nosso futuro, prenunciar aquilo que haveria de acontecer. E olha, Paulo diz, esse ministério, ele tem que ser exercido de forma organizada. Esse ministério, ele tem que ser dito de forma clara, porque não pode ser bagunçado. Prova disso é que Paulo diz assim, ó, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14, 22 a 23. Então você vê que Paulo fala, olha, exerçam esse ministério, mas exerçam de forma organizada. E aí tem um casamento, né, do profeta com a profecia, porque sim, Paulo também disse, a profecia seja entregue uma de cada vez. Então você percebe que há uma remodelagem no Novo Testamento, mas o ministério de profeta continua em evidência. E aí finalmente vem uma pergunta, como é que eu vou saber se um profeta, ele é um verdadeiro profeta ou ele é um falso profeta? Eu separei aqui para vocês algumas características de cada um deles. Quais são as características do verdadeiro profeta? Está aí para você na tela, anote porque isso é importante. Primeiro, só diz o que ouve da parte de Deus. Um profeta verdadeiro não inventa coisas da carne, não dá espaço para o emocionalismo, não fabrica mensagens, não vende prenúncios, tá? Ele só fala aquilo que realmente vem da parte de Deus. E você pergunta, mas como é que eu vou saber que algo vem da parte de Deus? Aí você vai lembrar que nós temos autorização do céu para poder julgar o profeta. E no texto anterior que eu li, quando Deus coloca as bases do ministério de profeta, da instituição profética, lá no Antigo Testamento, você vai ver como é que Deus orienta. Ele diz assim, olha, fiquem tranquilos, como é que eu vou saber que o que você ouviu realmente vem da parte de Deus? E aí ele fala, não vai, o que se for da parte de Deus vai se cumprir, se for da parte carnal, não vai se cumprir. E aí tem a ver com o tópico B, o que o verdadeiro profeta fala tem evidências da confirmação de Deus. A evidência é o cumprimento. A evidência é que realmente irá acontecer aquilo que a pessoa vaticinou. Por quê? Porque ela falou aquilo que ela ouviu da parte de Deus. Uma outra coisa, o verdadeiro profeta, ele tem revelação e tem discernimento de Deus. Alguém diz assim, nossa, mas eu estou com uma vontade de entregar aquela palavra para aquele irmão, para aquela irmã. Como é que eu vou saber que não é de minha carne, da minha vontade, do meu desejo? Fique tranquilo. Aí diz, ó, você que é profeta, tem o discernimento de Deus. Você sabe, você sente quando não é da sua carne. Aliás, quem tem esse ministério sabe que a sua carne não suporta reter a mensagem, tá? E finalmente, mas não menos importante, não tem como um profeta de verdade não ter uma vida de consagração, uma vida de santidade. Se alguém tem mau testemunho, se alguém gera maus frutos, essa pessoa automaticamente está fora do critério bíblico para ser um profeta. E o falso profeta? O que marca o falso profeta? Vai aparecer para você aí no próximo slide aí, ó. O falso profeta. Também coloquei 4 características para você. Primeiro, não tem mensagem de Deus. E como é que eu sei disso? Tudo o que ele fala, ou 99% do que ele fala, não
acontece. Por quê? Porque é fruto de emocionalismo, é fruto de invencionice, é fruto de mau caráter, é fruto de mentira. E vocês se lembram que a própria Bíblia diz: ai daquele que diz assim diz o Senhor, e ele não cumpriu, ele não falou. A expressão é muito forte, meus irmãos, tá? Então não tem mensagem de Deus. Tem uma mensagem que massageia ego, tem uma mensagem que até é palatável, tem uma mensagem que enche o ego do homem, que acaricia a humanidade, mas não tem lastro, não tem subsídio divino. Letra B: desvia o povo dos caminhos do Senhor. E esse é um processo sério. Meu irmão, minha irmã, profecia, fala, digamos, predição, que faz com que as pessoas saiam da igreja, se desviem, vão para outros lugares, fiquem procurando ministérios proféticos. Meu amigo, minha amiga, isso não é evidência de verdadeiro profeta, isso é prova de falsidade, prova de falso profeta, tá bom? E uma coisa que marca um falso profeta é que ele é soberbo, ele é arrogante, tá? Ele entrega a profecia eivado da sua própria soberba. Lá em Deuteronômio fala sobre isso, nós lemos aqui, tá? É eivado de soberba, ele quer aparecer a todo custo por isso. E finalmente, como você pode ver aí, ele também vive na iniquidade. É o contrário, meus irmãos e irmãs, é o contrário do profeta verdadeiro. Enquanto o profeta verdadeiro, ele vive na santidade, o falso profeta, ele vive em pecado. E aí, para vocês, eu estava procurando aqui, eu encontrei, eu quero lembrá-los de Ezequiel capítulo 13, para quem vive na falsa profecia, para quem se acompanha de falsos profetas, ou para quem se acha profeta e não é. Ezequiel capítulo 13, versículo 3 diz: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Meus irmãos, eu volto a usar uma frase que eu falei aqui em outros momentos: pelo fruto conhecereis a árvore, tá? Então, meus irmãos, não se deixe enganar. Existem características muito claras sobre quem é profeta verdadeiro e quem é o falso profeta. Amém? Eu espero ter contribuído com você e eu espero que esta aula sirva como base para a sua lição. Some com outros subsídios, com outras aulas, com sua pesquisa particular, e eu tenho certeza que você ensinará de forma abençoadora. Muito obrigado por ter ficado aqui conosco. Deus em Cristo Jesus te abençoe e te prospere sempre mais. Aguardamos você aqui na próxima semana para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe. Até lá!